como vocês vieram desse movimento da performance primeiro, foi a primeira forma que vocês encontraram para expressar a poesia, a palavra, depois o zine, e agora com as editoras, os livros, que eu acho que é um movimento mais recente aqui dessa, vamos chamar assim, nova geração de poetas potiguares, que eu acho que lançaram bastantes livros. E aí eu queria que vocês contassem o que foi diferente para vocês. Uma coisa é o zine, né, que tem uma estrutura, um formato. Enfim, sei, né, acompanho, vocês fizeram oficinas até recentemente, lançaram vários autores que nunca haviam publicado um livro, né, isso eu acho que é bem interessante, porque muda muita coisa. E qual foi a diferença quando vocês foram para a editora publicar um livro, né? Quais as dificuldades, quais as implicações disso, quais os desafios, ainda mais numa cidade que não tem uma tradição de eventos literários, ou se tem algo muito esporádico, algo não contínuo. Então, o que foi que vocês encontraram de dificuldades e diferença do zine para a produção dos livros? Eu acho que nos últimos anos, na última década ali, houve uma crescente muito boa e muito massa, assim, na qualidade dos livros que foram lançados aqui, seja pelas Jovens Escribas, seja pelas outras editoras fantásticas que a gente tem aqui. E eu acho que isso elevou muito o nível da nossa produção editorial, né? E quando a gente decidiu lançar os nossos livros, lançar os nossos amigos, enfim, lançar outros autores, a gente queria fazer parte dessa produção de qualidade e também estar cada vez mais próximo dos autores, né? Nós somos autores e criamos nossa própria metodologia de como fazer nossos próprios livros, de como editar nossos próprios livros, de sentar, de reler, de escrever, enfim, todo esse processo de editoração que a gente queria compartilhar com as outras pessoas. Então, é um processo cansativo, é um processo demorado, mas é um processo muito gratificante. Tanto que a gente, por exemplo, a gente não trabalha com vários livros ao mesmo tempo, né? A gente só edita um livro por vez, porque demanda muito tempo, muita força, muitas reuniões. Então, a nossa ideia mesmo é fazer um trabalho não em larga escala. A gente não pretende lançar 500 livros, não. A gente quer lançar ali 5, 6 livros por ano, 7 livros por ano, mas que seja um trabalho muito individual. A gente quer que o livro saia exatamente ali com a proposta que o autor quer, com a proposta que ele necessita ali naquele momento, né? Então a gente senta muitas vezes com ele para entender de fato. Às vezes o autor já tem na cabeça o que quer, às vezes não tem absolutamente nada. Então a gente senta ali naquele processo junto de conversar, de várias reuniões para entender o que de fato faremos com esse livro. E aí a partir daí é sentar, pegar texto, ir para lá junto com o autor, até trazer o melhor material possível. Mas, mais uma vez, como eu disse, eu acho que já era uma tendência muito forte das editoras aqui do Rio Grande do Norte de fazerem um projeto bonito, um bom projeto, né? Você vai ver aí os últimos 10 anos, livros belíssimos das editoras que a gente pode ver aqui. E a gente meio que surfou nessa onda, a gente entrou nessa onda, viu tanta gente fazendo trabalho bonito, viu que era possível fazer livros bons, e a gente quis fazer também. Então foi basicamente isso, eu acho. A gente preza muito não só pela qualidade editorial, né, pela qualidade do conteúdo, mas também pela qualidade gráfica. Eu sou designer gráfico, então eu sou muito chato com isso. Então a gente quer uma boa capa bonita, um livro com uma boa fonte, com uma fonte legível. Mas não só isso. E aí é uma parte que Jéssica pode falar mais que eu, mas para além dos livros, e junto com os zines, a gente quer cada vez mais trazer livros com propostas diferentes. Livros que não sejam só esses livros simples que a gente vai lá e abre. Porque não a gente não faz um livro em que ele é um dado? Por que não fazer um livro que ele é um disco de vinil? Por que não fazer um livro... Enfim, as possibilidades são imensas, mas a melhor pessoa para conversar sobre essas outras possibilidades do livro é a Jéssica. Antes, eu acho que a diferença e o difícil que você falou, né, sobre o zine e o livro. O zine é uma coisa muito prática, teoricamente, né? Assim, existem zines que a gente demanda mais tempo de trabalho, mas a intenção dele é que seja simples, de fácil acesso de produção e de venda. Então, é uma coisa mais pequena, vou dizer assim, né? Uma coisa menor, entre aspas. O livro requer muitas outras questões, né? Desde das coisas de ISBN, que a gente tem que entender esse processo, de
catalogar, de tudo, que aí é um outro canto que o zine ele não exige isso. O zine é uma coisa muito pontual, o que é muito bom e ao mesmo tempo é muito ruim porque se perde facilmente, não se tem um registro disso. Mas compreender esse processo também foi necessário, né? Eu acho que o trabalhar com zine e gostar de zine traz essas possibilidades que Gonzaga estava falando, de pensar um livro para além de um objeto de leitura, mas também um objeto que seja de utilidades, entre muitas aspas, né? Que seja atrativo aos olhos. Eu sempre lembro de Fred Caju, foi a primeira pessoa que a gente teve contato, que viajava nas ideias com zine, e ele sempre falava isso. Aqui tem uma feira de livros, tem vários estandes, cada um tem um monte de livros, e ter uma estética diferente atrai o olhar de quem está passando. Porque se você vê os mesmos livros, entre aspas, né, podem ser capas diferentes, mas se você dá um sentido diferente, se você tem um elemento diferente, além dessa capa e tudo mais, traz uma chama, né? Você meio que atrai aquela pessoa para ver. Ele pode nem conhecer o autor, muitas vezes, mas vai gerar uma curiosidade em olhar, né? É um trabalho que demanda mais tempo, né? Principalmente, e às vezes pode ser que a ideia seja muito louca para um livro, mas pode ser muito fácil para um zine. Então, ficar brincando com essas possibilidades e entendê-las e experimentá-las é um caminho que a gente gosta muito, né? E também encontrar pessoas que estejam a fim de fazer isso, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer um livro tradicional e eu não estou diminuindo isso, né? A gente, se for ver, são livros teoricamente, né? Assim, tradicionais em algum sentido tem uma estética diferente ou uma proposta diferente, mas pensar para além disso também é interessante. E acho que você falou uma coisa, eu lembrei que o livro tem isso, né? O ISBN, toda uma estrutura que meio que enquadra assim o escritor para participar de editais, de premiações. Você tem que ter ISBN e tal. Então sempre nem lembrava disso, mas o zine, que é essa coisa mais livre, né? Que você tem uma liberdade. E aí vai a pergunta, né? Por que eu falei dessa diferença? Porque eu nunca fiz zine, né? Enfim, sempre estava no saraus, recitando poema e tal. Tinha um certo pudor, achar que devia ter uma maturidade maior, até que publiquei, né, depois de 10 anos frequentando o sarau. E aí o zine tem essa liberdade maior, e quando a gente vai para um livro, a gente se vê numa outra estrutura institucional, de regulamentos a serem cumpridos, normas, etc. e tal. E eu queria saber de vocês, né? Porque vocês, além de escritores, são editores, que aí tem um papel do editor, né? E por exemplo, quem chega na Anzóis, geralmente pessoas que nunca publicaram. Eu não sei se no zine também vocês fazem esse processo de edição, que é olhar os poemas, as sugestões, mas o que é que mudou na prática de escrita de vocês, quando vocês saíram do zine para ir para um livro, ou não mudou nada, continua a mesma coisa, ou essa certa legalidade do livro acabou influenciando? Até porque vocês, antes de tudo, eram performers, né? Performavam na voz. De repente, vocês, não, agora é a palavra, vou para o livro. Mudou alguma coisa nesse processo criativo de vocês? Eu costumava dizer que eu fazia a relação entre zine e livro, para o escritor, é a mesma relação que o cantor tem com o EP e com o álbum, né? Então, o zine ali é aquele primeiro EP, aquelas primeiras faixas que ele vai lançar ali de teste para ver se a galera curte. E depois, quando ele se sente mais confiante, ele vai lançar o álbum inteiro dele. Mas hoje eu tenho uma visão um pouco mais diferente. Hoje a gente não distingue, porque falar isso, né, pode parecer que o zine tem uma importância menor que o do livro. E hoje a gente entende que não. São jeitos diferentes, são estilos diferentes, e o livro não é mais importante que o fanzine, nem o fanzine é tão mais importante que o livro. Por mais que muita gente ache isso, por mais que o zine seja extremamente subvalorizado. Mas o zine ele é a porta de entrada para muitos autores. A gente vê muita gente aí, muitos jovens, muitos adolescentes que falam poesia e não tem essa grana para lançar um livro, mas consegue saber mexer num computador e botar os seus poemas ali, imprimi-lo. Então,
como é que a gente vai dizer que aquilo ali é uma coisa menor, né? Se é uma porta de entrada, se é aquele primeiro trabalho ali braçal, aquele primeiro trabalho de resistência dele. Então, cada vez mais a gente tende a não separar essas importâncias, mas a entender como dois meios diferentes, tanto o zine quanto o livro, e a gente trabalha de fato nos dois dessa forma. Assim como no livro, como no zine, se a pessoa chegou, eu quero lançar um zine, a gente vai sentar com a pessoa, vai entender qual é o conceito, qual é a ideia daquele zine, vamos trabalhar nos textos juntos com ela. Assim, a gente não relega ao esquecimento, não. Muito pelo contrário. Às vezes a gente tem até mais tesão no sentido de possibilidades, né? Porque o zine ele nos possibilita fazer outras coisas, nos possibilita a trazer outros meios, a brincar com cheiros, a brincar com o próprio toque. Então, para a gente, cada vez mais a gente tem estudado, para a gente é muito importante isso também. Jéssica está agora fazendo um trabalho, está finalizando um artigo sobre zine, cada vez mais em contato com outras pessoas, outros pesquisadores a respeito do zine. Então, para entender também o quanto isso influencia na sociedade, né? Porque, como eu estava falando, assim como o livro, mas o zine ele é um primeiro passo de empoderamento do autor. É ali onde ele, pela primeira vez, muitas vezes, ele diz, talvez eu seja escritor. Eu acho que o zine... Eu sou muito apaixonada por fanzine e vou ficar defendendo isso para sempre, né? Eu conheço poetas que não querem lançar livros, que acham que a poesia dele é poesia oral, e é isso, e está tudo bem, a poesia oral não tem essa obrigação, né? Eu conheço poetas que só lançam um fanzine e que gostam desse formato por essas possibilidades. Então, compreender isso e se encontrar nas possibilidades que a poesia e que a literatura, de modo geral, né? Porque um livro e o zine pode ser qualquer texto, te dá, é importante você se apropriar disso. Eu penso que o zine ele vem, de fato, nesse lugar. A gente fez a Zinelândia, que foi um projeto apoiado pela Aldir Blanc, que era um curso onde a gente dava oficina de escrita criativa, de editoração e a diagramação. A intenção era fazer com que essas pessoas, poetas novos, que ainda não tinham publicação sua, né, solo, pudessem aprender a fazer seus próprios fanzines. Compreendo que, de fato, publicar um livro não é barato, nem todo mundo tem acesso a isso, tem como publicar um livro, mas um fanzine, como eu disse, se você quiser com uma única folha, você consegue fazer de uma forma que tenha 8, 10 poemas, dependendo do tamanho. Então, isso já pode ser uma ferramenta de divulgação do teu trabalho. Então, por que limitar a existência de divulgação ou da disseminação do seu fazer artístico a um livro, se existe um zine? E você faz um xeroca por 10 centavos, você faz um monte, você pode distribuir, você pode gratuitamente, você pode vender a R$1, R$5, enfim, aí vai de cada pessoa. Então, o zine uma coisa muito bonita, né? Com esse trabalho de finalização de curso, o artigo justamente é isso, pensando e questionando se o zine ele traz esse sentimento de empoderamento e se auxilia nessa inserção no mercado literário de alguma forma, ainda que timidamente, né? E durante a tecnologia, a Zinelândia, muitas pessoas falavam, eu pensei que para ser poeta eu precisava ser formada em uma coisa, eu precisava ter um livro, mas receber o zine na minha mão e ver meu poema ali impresso, tudo bonitinho, me fez compreender que eu sou poeta. Então, além de tudo, tem esse gostinho de apropriação, né? De se apropriar, na verdade, de se empoderar enquanto escritor, que é um momento muito difícil. Se a gente for falar que cada um teve o seu momento de dizer, será que eu posso dizer que sou poeta, né? Então, eu tenho esse carinho pelo zine, pelas possibilidades e pela abertura que ele dá, pela beleza de se encontrar enquanto escritor. Não sei como... Que oração? Só para
Porque se deixar aqui eu vou perguntando, eu sou curioso, eu gosto de fazer pergunta. Então, vocês entram no mundo do... teve o coletivo de Rocha. Eu acho interessante, acho que a trajetória tanto de Gonzaga quanto de Jéssica, porque eles passeiam por essas diversas vertentes da possibilidade da palavra, né? Jéssica falou, né? Tem gente que só quer poesia oral. A poesia nasce da oralidade, né? Os narradores que atravessam as cidades, os griots, etc. e tal. Em algum momento surge o livro e aí começa a surgir a ideia de autoria, porque a partir do momento que era narrado, transmitido de uma pessoa para outra, era difícil, né? Porra, quem é que falou essa poesia? Às vezes Gonzaga recita lá o poema de Pedrão, que conheci como Pedrão, que é Pedro Bomba, né? Agora. E só que é tanta gente que narrou que, pô, de quem é esse poema? Eu já escutei em algum lugar, tipo esse. E aí quando num livro, né, quando está ali, meio que essa ideia de autoria se encontra, porque está ali no livro e tal. Né? Ao mesmo tempo que, enfim, aí eu falo de modo geral, não só que há cada vez menos leitores, inclusive, no Brasil, no Estado. Né? E aí eu queria saber de vocês, né? E aí exemplos recentes de editoras históricas aqui do Estado que tiveram que fechar por dificuldade de se manter. Né? E aí eu queria saber que eu costumo falar, né, de ser poeta é um delírio, né, é um tipo de loucura que a pessoa não sei por que inventa fazer. Primeiro que é difícil você traduzir em palavras, né, uma experiência da vida real. O Borges falava isso, né? A linguagem é uma ordem de signos rígidos, então é uma puta pretensão da gente querer traduzir o que a gente sente em palavras, que é um código, uma linguagem toda fechada, né? E ao mesmo tempo tem cada vez menos leitores. Eu queria saber de vocês. Gonzaga falou, né? Tinha um boom, escritores, mas vocês não nasceram exatamente no boom, né? Acho que estava mais ou menos assim, já no processo. Posteriormente, os jovens escribas teve problemas e menos leitores. Tipo, quais as dificuldades que vocês veem hoje em dia? Porque, enfim, tem a dificuldade de criar o livro, né? Da produção do livro. Só que essa é uma parte, né? Não adianta a gente fazer o livro, as pessoas têm que ler também, né? Acho que talvez o objetivo principal são os leitores. E aí, quais são os desafios em termos de encontrar esses leitores? Vocês têm dificuldades? Vocês procuram escolas para fazer parcerias? Há incentivos, algumas leis específicas que podem? Quais os meios que vocês procuram para fazer essa distribuição da poesia, dos livros que vocês publicam? Eu acho que a primeira e a maior dificuldade que a gente tem, principalmente nos últimos anos, é a pessoa que está sentada na cadeira presidencial, né, e tudo que ela representa. Eu acho que essa é a primeira e principal dificuldade que a gente tem enfrentado, toda essa onda conservadora. Mas, para além disso, nós estamos passando por um processo há muitos anos de... as redes sociais, as tecnologias estão cada vez mais se atualizando mais rapidamente, né? Antigamente, demorava 20 anos para a gente viver uma nova era tecnológica. Agora, 10, cada vez 5, a cada ano fica mais difícil acompanhar. Surge uma nova rede social, surge um novo meio de comunicação. E eu acho que a gente precisa tentar acompanhar, sim. Eu acho que é importante a gente tentar acompanhar. E por isso que a gente se mete em tanta coisa. Por isso que a gente vai no podcast, por isso que a gente faz uma performance, por isso que a gente lança livro, por isso que a gente lança zine, por isso que a gente vai para a rua, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar ir inserindo e vendo. Não tem uma cartilha, não existe cartilha para você, enfim, viver de literatura, para você fazer literatura. É você ir no feeling, sabe? Uma coisa que a gente foi para a escola, para o Churchill, né? A semana retrasada. E aí uma coisa que você falou ficou muito na minha cabeça, enfim, a gente estava lá na hora do intervalo com os alunos e a gente precisava sentar ali, conversar com eles sobre o evento que ia rolar hoje. Só que, a gente estava no meio de um horário de intervalo de um monte de jovens, sabe? A gente ia sentar ali e ficar conversando e ninguém ia prestar atenção. E aí foi justamente quando eu resolvi subir numa mesa, assim, as professoras até me olharam e comecei a recitar poesia, falando que eu tinha uma poesia chamada Homem-Bomba. E aí chamei a atenção dos jovens, dos adolescentes, e aí a gente falou poesia e depois chamamos a atenção deles, né? E aí você falou assim, não,
Minha poesia ela é mais bossa nova. Foi Tiago, né? É uma poesia mais bossa nova e a sua é mais rock and roll. E eu acho que a gente precisa ter esse feeling mesmo, sabe? Ter esse feeling de quando ser bossa nova, quando ser rock and roll, de quando se sentar aqui para conversar, como a gente está conversando agora, porque esse é o nosso público e esse é o público que vai chamar a atenção dessa forma. Mas a gente tem que saber também a hora que a gente vai estar em pé, sem microfone, correndo aqui e falando, sabe? Performar, a gente tem que ter esse feeling. E a gente precisa se aproximar cada vez mais dos jovens. Eu não acho que os jovens estão distantes da literatura, sabe? Eu não acho que os jovens estão distantes da literatura. Eu acho que nós estamos cada vez mais distantes do que está sendo feito hoje em dia. Porque se você for olhar, Sérgio Vaz, uma vez foi na Fundação Casa, lá em São Paulo, e perguntou para os jovens quem gostava de poesia. E ninguém levantou a mão. E aí ele começou a recitar Nego Drama. E aí um dos jovens perguntou, mas isso aí é poesia? Ele fez, isso aqui é poesia, Nego Drama é poesia. Ele fez, professor, então todo mundo aqui gosta de poesia. E eu acho que é um pouco disso, isso é muito simbólico, sabe? O quanto de batalha de rap que tem sido feita, o quanto de batalha de rap que tem surgido aqui em Natal, o quanto de jovens que estão escrevendo rap, que estão participando dos slams, sabe? Que estão nas redes sociais escrevendo fanfics. Então, o jovem não está distante da literatura. Talvez a gente esteja cada vez mais afastado deles. E talvez, por esse nosso preconceito, por achar que rap não é literatura, por achar que uma escrita X ou uma escrita Y, feita por fulano ou ciclano, é menos literatura do que a gente faz, nos afaste cada vez mais desses jovens.